Bom dia, meus alunos queridos. Aqui é a professora Martelo, junto com a Liga da Justiça. Estamos aqui para proteger vocês. O nosso slide está lindo. Hoje nós vamos corrigir os exercícios de casa, páginas 369 e 370. A professora Martelo vai ler o texto da página 368. Hoje é uma terça-feira, dia 25 de agosto. Vamos lá, então? Cada um com seu livro? Todos fizeram um trabalho de casa. Vamos lá. 8, 9, 10? Essa não é uma contagem qualquer, mas a do número de planetas do Sistema Solar. É assim. Desde a reclassificação de Plutão para planeta anão em 2006, o Sistema Solar ficou com 8 planetas. Tudo isso teve origem na descoberta de Eris, um objeto do cinturão de Kuiper. Para além da órbita de Netuno, existe uma nuvem de objetos formados a partir do que restou da nuvem de gás e poeira, que deu origem ao Sistema Solar. Esses objetos são muito ricos em gelos, como gás carbônico e nitrogênio. Além de repletos de gelo, são pequenos. Eris, por exemplo, é só um pouco menor que Plutão. Na época de seu descobrimento, sabia-se que ele até poderia ser maior, e aí começou a discórdia. Se Eris tinha quase o mesmo tamanho de Plutão, ele deveria ser classificado como planeta. Era isso que Mike Brown, o seu descobridor, queria. Só que isso causava um desconforto muito grande entre os astrônomos, pois a nuvem do cinturão de Kuiper devia ter milhões desses objetos. Com a melhoria dos instrumentos, fatalmente objetos maiores que Plutão iriam ser achados. E, com isso, a lista de planetas só ia aumentar com o passar do tempo. Outro problema é que Plutão, em si, já não se enquadra muito bem no grupo de planetas. Ele tem uma órbita muito ovalada e muito inclinada em relação a todos os outros. Sua órbita tem as mesmas características que os tais objetos do cinturão de Kuiper, chamado de KBOS. Tem, ou seja, Plutão foi tão somente o primeiro e maior, por enquanto, KABO descoberto. Para evitar que os livros de astronomia fossem atualizados a cada 5, 10 anos, a União Astronômica Internacional decidiu que o Sistema Solar tem 8 planetas e os KBOS, muito grandes, que surgirem depois, serão classificados como planetas anões. Existem regras, não são muito claras, mas um dos critérios é justamente o tamanho do objeto. Com isso, os astrônomos acreditam que tinham fechado a lista de planetas do Sistema Solar. Mas Mike Brown, que se intitula O Assassino de Plutão, tem a obsessão de descobrir um novo planeta. Nos seus estudos a respeito dos KBOS, ele e alguns colaboradores notaram que alguns deles têm órbitas orientadas segundo um padrão. Não são muitos, uma dúzia, mas eles todos têm órbitas com quase a mesma inclinação em relação aos demais planetas, além de estarem alinhados, tipo uma sobre a outra. Segundo Brown e seus colegas, isso não é obra do acaso, mas sim de um 9º planeta no Sistema Solar. O número de KBOS com a orientação combinada aumentou, mas nada de achar o tal planeta. Qual planeta? Planeta 9. Agora analise o trecho a seguir. O trecho a seguir é o seguinte: não são muitos,
uma dúzia, mas eles têm órbitas quase a mesma inclinação, com quase a mesma inclinação em relação aos demais planetas. A que termo do texto o pronome em destaque se refere? Vamos analisar? Está lá no último parágrafo. Mas Mike Brown, que se intitula O Assassino de Plutão, tem a obsessão de descobrir um novo planeta. Nos seus estudos a respeito dos KBOS, ele e alguns colaboradores notaram que alguns deles têm órbitas orientadas segundo um padrão. Não são muitos, uma dúzia, mas eles todos têm órbitas com quase a mesma inclinação. Eles, quem, meus amores? Aos KBOS. Resposta 1A. KBOS. 1B. Por que o autor empregou o pronome eles, que é um pronome pessoal do caso reto, né? E não usou o próprio termo? Para evitar a repetição desnecessária do termo KBOS, o que fez com que o texto ficasse mais dinâmico, mais enxuto. Questão 2. Primeiro, chamamos de coesão a propriedade textual por meio da qual realizamos ligações entre termos, o que dá ao texto mais dinamismo. A pergunta é: releia o segundo parágrafo do texto, releia o segundo parágrafo, para responder às questões a seguir. Observe atentamente o emprego dos pronomes e as relações de coesão estabelecidas entre os termos. Então, vamos ler o segundo parágrafo? Vamos lá. Todo mundo com a martelo. Além de repletos de gelo, são pequenos. Eris, por exemplo, é só um pouco menor que Plutão. Na época de seu descobrimento, sabia-se que ele até poderia ser maior. E aí começou a discórdia. Se Eris tinha quase o mesmo tamanho de Plutão, ele deveria ser classificado como planeta. Era isso! Olha, repare a palavra isso. Era isso. Isso o quê? Ele deveria ser classificado como planeta. Era isso que Mike Brown, o seu descobridor, queria. Só que isso causava um desconforto muito grande entre os astrônomos, pois a nuvem do cinturão de Kuiper deve ter milhões desses objetos. Com a melhoria dos instrumentos, fatalmente objetos maiores que Plutão iriam ser achados e, com isso, a lista de planetas só ia aumentar com o passar do tempo. Então, a pergunta é, questão 2A. Além de repletos de gelo, são pequenos, né? O que são pequenos? Onde está essa informação? Está no segundo parágrafo. Errou! São os objetos formados a partir do que restou da nuvem de gás e poeira que deu origem ao sistema solar. Essa informação está no segundo parágrafo, ok? Vamos lá, então. 2B. Vamos, então, para a questão 2B. Página 370. Nos termos seu descobrimento e seu descobridor, o pronome seu é uma ferramenta de coesão empregada para evitar a repetição de que nome? Qual é o nome? Eris, isso mesmo. Seu descobrimento e seu descobridor. Faz referência a Eris. Letra C. Nas relações de coesão, é possível retomar uma frase ou mesmo um parágrafo por meio de um pronome demonstrativo. Por exemplo, nesse contexto, identifique o trecho do texto resumido pelo pronome isso.
Era isso que Mike Brown, o seu descobridor, queria. Então, ele retoma a palavra isso, retoma que elemento? Vamos lá. Ele deveria ser classificado como planeta. Era isso que Mike Brown, seu descobridor, queria. Ele deveria ser classificado como planeta. Ok. Temos agora, meus amores, um texto. Sapo a passo. Não está no livro de vocês, a Martelo trouxe. Não, a gente não errou o título. Sapo a passo é o nome do livro de Laurence Cardon, que brinca exatamente com o passo a passo da vida de um sapo. Você já deve saber que os sapos nascem girinos. Depois crescem e podem sair da água para dar uma voltinha pela terra. Vocês já viram um girino? A Martelo já viu muitos. Nesse livro divertido sem palavras, Laurence mostra o quanto o girino da história queria crescer. Ele adoraria acompanhar seu pai, mas não podia sair da água. O processo demorou até ele perder a cauda e virar sapo. E quando isso aconteceu, o sapinho ficou tão entusiasmado que fez caras e caretas, sem perceber que a saparada toda estava de olho nele. Que vergonha! Então, nós temos aqui a nossa primeira questão em relação a esse texto. Na passagem, ele adoraria acompanhar seu pai, mas não podia sair da água. O pronome em destaque classifica-se como... Temos 4 opções. Indefinido. Quais são os pronomes indefinidos? Aquele são os pronomes indefinidos. Vários, muitos. Aquele não, aquele é demonstrativo. Vários, muitos, bastantes, qualquer, o plural dele, quaisquer, uns e outros, outros, nenhum, ninguém, outras, né? São exemplos de pronomes indefinidos. Possessivo, que indica posse, meu, teu, seu, sua, nosso, vosso. Pessoal, temos 2 tipos. Pronome pessoal do caso oblíquo e pronome pessoal do caso reto. Do reto. Eu, tu, ele, ela são os pronomes do singular, nós, vós, eles, elas são os pronomes do plural. E o pronome do caso pessoal oblíquo. Mim comigo. Vamos cantar? Mim comigo, te contigo, o ale, se consigo, nós conosco, vós convosco, os as leis, se consigo. E temos os pronomes demonstrativos, que demonstram aquele, este, esta, isto. Ok? Então, o pronome ele é qual pronome? Indefinido, possessivo, pessoal ou demonstrativo? Vamos conferir, então, a resposta? Isso! O pronome pessoal do caso reto. Viu? O pronome serviu como um recurso coesivo para evitar a repetição. No trecho, o processo demorou até ele perder a cauda e virar sapo. O pronome ele substitui qual palavra? O girino, isso mesmo, o girino. Questão número 3. Relacione conforme a indicação. 1 para pronome indefinido, 2 para pronome possessivo, 3 para pronome demonstrativo. Ele adoraria acompanhar seu pai. Seu. Seu é possessivo? É indefinido ou demonstrativo? Isso! Pronome possessivo. Seu. E quando isso aconteceu, isso... Qual é o tipo de pronome?
Isso, pronome demonstrativo. E a separada toda estava de olho nele. A saparada, né, gente? A saparada, houve um erro aí. A saparada toda estava de olho nele. O pronome toda é um pronome... Isso, um pronome indefinido. Que universo bonito! O que é coesão mesmo? Coesão é a conexão, ligação, harmonia entre os elementos de um texto. Percebemos tal definição quando lemos um texto e verificamos que as palavras, as frases e os parágrafos estão entrelaçados, um dando continuidade ao outro. Os elementos de coesão determinam a transição de ideias entre as frases e os parágrafos, tornando o texto mais enxuto, evitando a repetição das palavras. Vamos lá, nós temos o texto chamado As Corujas. Vocês vão ver que em todos os parágrafos há repetição da palavra corujas. Olha que triste. A maioria das corujas troca o dia pela noite. As corujas dormem durante o dia inteiro e só de madrugada as corujas saem em busca de alimento. Para caçar, o segredo das corujas é sua ótima audição. Não há um barulhinho que escape dos ouvidos, sempre atento das corujas. Outra característica curiosa das corujas, nossa, já até cansei de falar tanto, repetir a palavra corujas, né? Mas vou continuar o texto. Outras características curiosas das corujas é que algumas espécies de corujas podem dar grandes giros com a cabeça e assim ver o que acontece em sua volta quase sem se mexer. O que é que vocês vão fazer, meus amores? Vocês têm a tarefa de construir, vamos escrever esse texto no caderninho de vocês, evitando a palavra coruja. Está assim no final. A coesão não está realizada no texto. Caberá a você a tarefa de construir uma nova versão para ele. Para isso, utilize os mecanismos de coesão que poderá julgar mais adequados em relação aos elementos que aparecem repetidos na sequência textual. Como assim, professora? Olha só, a primeira palavra corujas fica. Vou falar só como é que fica o primeiro parágrafo. A maioria das corujas troca o dia pela noite. Eu posso usar também o pronome elas, né? Ou as aves. As corujas, não. Elas dormem durante o dia inteiro e só de madrugada eu tiro as corujas, né? Posso falar, e só de madrugada saem em busca de alimento. E nos demais parágrafos, vocês vão usar o recurso coesivo. Eu tenho certeza de que o texto de vocês ficará lindo, coeso, enxuto e dinâmico. Ok, meus amores? Vamos lá, então? Terminou a nossa aula aqui, a professora Martelo, né? E como vestida de Mulher Maravilha e a Liga da Justiça. Um grande beijo. Aguardo vocês no plantão de dúvidas. Eu quero toda a minha turma, a turma 601, a turma 602, todos vocês presentes no plantão de dúvidas. Tá? Tá bom. Para que nós nos vejamos e para tirarmos as dúvidas. Um beijo, meus amores. Tchau!